Olá, jovem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Islan Souza e já no início eu já quero te fazer um pedido. Já marca logo aí a sua inscrição, assinala o sininho para você sempre ficar por dentro de todas as notificações do canal. E caso você já queira adiantar o seu like, já coloca aí antes que você se esqueça. E se você quiser, ao final do vídeo, deixe seu comentário dizendo tudo que você achou, pra gente ter uma conversa saudável aqui no YouTube. E o vídeo de hoje, na verdade, é um pouquinho diferente dos últimos vídeos que eu tenho gravado. Primeiro, o que eu quero fazer, na verdade, é um convite. Talvez até um desafio para você, para que de alguma forma você estude mais, para que você conheça mais, para que você não fique YouTube dependente. De alguma forma você sempre fique procurando no YouTube informações para que você possa embasar aquilo que você conhece. Aqui no YouTube é tudo muito cortado, são porções, não é o conhecimento completo. Você precisa de alguma forma ler mais, nem que seja um audiolivro, você precisa ouvir melhor, você precisa de alguma forma buscar o conhecimento na fonte, para que você tenha base para falar, para que você tenha informações para que você possa colocar isso para outras pessoas. Sabe por quê? Porque senão você se torna um papagaio, você se torna uma pessoa que só replica, só reproduz a informação mesmo sem entender se aquela informação é verdade ou não. Tem uma frase que levanta um debate que é muito interessante, que é: não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Essa frase demonstra algum tipo de arrogância ou uma ignorância voluntária, porque mostra que a pessoa ou ela é arrogante e acha que só ela tem um pensamento bíblico, ou só o do time dela tem um pensamento bíblico, ou é uma ignorância voluntária, prefiro acreditar nisso, de que ela não sabe que esses dois sistemas de pensamento, o calvinismo e o arminianismo, são bíblicos. Não é porque eu acredito mais em um e acredito menos no outro que é um sistema não bíblico ou antibíblico. Pelo contrário, os dois sistemas são sim pautados na Bíblia. Você pode, sendo de um lado ou de outro, encontrar aquilo que você vai chamar de contradição ou incoerência, ou aquilo que vai ser difícil de explicar para aquele tipo de sistema. Mas é muito importante que você conheça os sistemas, conheça as formas de interpretação, para que você possa dizer se você concorda mais com uma ou menos com a outra. A ideia aqui é a seguinte: se de alguma forma eu consigo concordar com alguns pontos daquele sistema, você precisa conhecer as premissas que baseiam aquele sistema. E aí você de alguma forma vai acabar concordando com os outros pontos propostos por ele. Existem somente esses dois sistemas hoje? Não, existem muitos outros, como por exemplo os luteranos, os anglicanos e alguns outros que você pode conhecer aí na internet ou lendo alguns livros. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você leia e conheça mais, em vez de simplesmente replicar informações ou repetir informações que não fazem sentido. E é importante você saber que sistema é esse, baseado em que e por que ele não faz sentido. O que você não pode fazer é simplesmente ouvir que alguém disse que não faz sentido e você não examina. Uma coisa que eu aprendi é: eu quero propor uma ideia, eu tenho uma ideia, eu quero propor essa ideia para o mundo. Pode ser que essa ideia que eu venha propor já exista, algum outro autor já tenha falado sobre ela ou escrito sobre ela. E aí eu vou pensar o seguinte: então eu vou refutar a ideia tal. Pode ser também que outro autor tenha também refutado já essa ideia tal que você gostaria de refutar. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estudar, você precisa conhecer. O que não pode é você, de alguma forma, querer dar opinião sobre tudo, mas não estudar sobre essas coisas para dar opinião. Vamos aprender uma coisa juntos: dizer eu não sei. Você não é obrigado a saber de todas as coisas, de todos os assuntos. Você também não é obrigado a dar opinião sobre todas as coisas. Você pode dizer eu não sei para alguns assuntos. Você pode dizer, por exemplo, me perguntaram essa semana sobre política monetária. Eu não entendo de política monetária. Pode me perguntar sobre bolsas de valores. Eu não entendo sobre bolsa de valores. Eu não sei como é que isso funciona. Eu tenho uma dúvida tremenda sobre isso. Mas às vezes a gente quer saber sobre tudo.
tudo, mas a gente não é obrigado a saber sobre tudo. E aquilo que você se propõe a saber, que você vai falar para alguém, que você estude e que você tenha algum conhecimento para falar sobre aquilo. Você não precisa ser um gênio sobre todas as coisas também, ou sobre aquilo que você quer falar, mas que de alguma forma você conheça, que você se aprofunde naquilo, que você não fique falando apenas o que outra pessoa disse e que você seja uma pessoa humilde intelectualmente. Um dia eu vou gravar um vídeo só falando sobre humildade intelectual, para que a gente venha perceber o quão importante é estudar. Então estude. Eu tenho um grupo, faço parte de um grupo que a gente vira e mexe e solta umas discussões lá para a gente poder conversar um pouco mais. E o que acontece muito? Às vezes a gente quer falar de assuntos que a gente não estudou, que a gente não conhece, que a gente não sabe como é que funciona. E qual é o grande problema disso? A gente vai falar besteira. Então, para você poupar o seu tempo, para você não ficar falando besteira e passando vergonha na frente dos outros, não fale que não sabe. Ou vai estudar sobre aquilo ali, e depois de estudar sobre aquilo ali, a gente pode conversar, você pode conversar. Mas falar que não sabe vai te ajudar a evitar muitos problemas. Falar que não entende vai te ajudar a evitar muitos constrangimentos. Esse é o meu vídeo de hoje. O meu vídeo de hoje é um convite a você a estudar. Se você quiser saber mais sobre calvinismo versus arminianismo e como isso funciona na prática, eu posso gravar um vídeo sobre isso, mas a ideia aqui eu não vou falar sobre teologia nua e crua. Existem outros canais muito melhores do que o meu, falando exclusivamente sobre teologia nesse aspecto mais teórico da coisa. Eu gosto de falar aqui sobre como essa teologia, como a teologia calvinista ou arminiana acontece na prática. Qual é a influência desse pensamento na prática, nas suas ações e decisões do dia a dia. Esse é o meu convite para você. Estude mais, conheça mais, apresente argumentos quando você não concordar de alguma coisa e apresente as suas dúvidas quando você quiser saber mais sobre alguma coisa. E de novo, o que não pode é você virar e falar assim: eu não concordo com isso. Aí a pessoa pode te perguntar: você não concorda por quê? Eu não concordo porque eu não gostei da sua camisa. Você repara como não faz sentido nenhum esse tipo de conversa? Eu não concordo porque eu não achei legal a forma como ele falou. Eu não concordo porque eu não concordo. Não faz sentido. Você precisa de alguma forma ter argumentos para dizer que não concorda. Você pode dizer até mesmo inicialmente: eu não concordo, mas eu não sei falar sobre isso. Eu vou procurar saber melhor e depois a gente pode conversar sobre o tema. Mas a gente pode ver isso depois. O que não pode, já falei isso aqui várias vezes, é você dizer que não quer saber. Isso vai demonstrar ou arrogância da sua parte ou ignorância da sua parte. E esse é o vídeo de hoje. Eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo, você deixar o seu like aqui e que você de alguma forma fale se você concorda ou se você não concorda, se você vê isso por aí, se você vê pouco disso por aí, só acontece onde eu estou passando na internet. Então Deus te abençoe e que você vá estudar.